Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de Teoria Fundamental de Medicina Chinesa e Acupuntura e também massagens orientais, como seja. O objetivo desse curso é dar uma base para as pessoas que chegam na escola e estão, às vezes, muito mal formadas ou muito mal informadas. Então, a gente quer dar um suporte. O que eu gostaria que os alunos já soubessem antes de chegar aqui na escola. Então, 5 elementos, a gente encontra isso em todo livro e normalmente de uma forma muito superficial, e a gente vai então contar para vocês as raízes e fundamentos de 5 elementos, como que a gente deveria usar, em que direção a gente deveria ir e quais são os modelos que não funcionam tão bem. Muito bem, então onde é que está 5 elementos dentro da cosmologia chinesa? Aqui no canto esquerdo, a gente tem aqui um ciclo de como vão se formando as coisas na cosmologia chinesa. Então, tudo começa lá no Udi, que a gente pode traduzir como caos primordial, ou o vazio primordial, às vezes descrito como uma nuvem que se condensa, como é, matéria e energia, como yin yang, como aspectos ainda numa modalidade energética que depois vão ganhar cores, vão ganhar expressões, sabores, etc., ligados aos movimentos dessa energia que vai aparecer de uma forma bem semelhante tanto no pensamento lá da Ayurveda quanto no pensamento grego. Tem essa ideia de que a constituição da matéria vem do Uxin. Uxin é esse caractere que está aí no meio, está escrito ali no canto, que quer dizer os 5 movimentos, ou 5 fases. Alguns autores gostam de traduzir como agentes cósmicos e até como elementais, que é também um fator comum. Por que elemental? Porque esses elementos eles são ativos, eles não são passivos, como a gente associa aos elementos que depois estão na tabela periódica. Tá? E desses elementos, com essa característica ativa e energética, viva dentro de nós, se forma então Tian e Di, que quer dizer o céu e a terra. Então, isso é importante, entender que antes do corpo se formar, ele vai se formar com essas características aí dos elementos, vai se formar com essas características que precedem a constituição física em si. Isso é uma coisa importante. E de onde que vem isso? Isso vem de um processo da alquimia interna chinesa, de um processo que precede até mesmo o taoísmo, onde os 5 elementos é uma parte importante. Então, antes do taoísmo se tornar uma religião, era uma prática, vamos dizer assim, xamânica, espiritual e alquímica, bem ancestral, que tem muitos elementos comuns com a alquimia do mundo inteiro, seja egípcia, ocidental, eh, do budismo tibetano, enfim, que todas essas dimensões alquímicas, elas vão meio que conversar entre si e vão então produzir uma visão de mundo, tá? Então, só para a gente entender, essa galera tá vivendo internamente essa dinâmica dos elementos, produzindo um fenômeno alquímico de transformação, de Qihua, de transformação e mutação das energias. Onde que os 5 elementos aparecem, então, nesse pensamento clássico chinês? Ele vai aparecer no Feng Shui, que é o estudo dos ambientes, das arquiteturas, das cores dos ambientes, das disposições das energias, do fluxo com relação ao vento, Feng, e Shui, água, ciclos, as passagens de água, os veios de água também na natureza. A astrologia chinesa vai ter uma indicação importante, a psicologia, se a gente pode chamar assim, as práticas oraculares chineses, uma certa interpretação histórica e política e na alimentação. Nos interessa, no campo da terapêutica, o processo da alimentação, essa relação com a psicologia e a prática das assinaturas. Né? O que é doutrina das assinaturas? Doutrina das assinaturas é um nome dado por alguns estudiosos, entre eles o Paracelso, que é esse monte de correspondências, esse monte de
assinaturas energéticas que a gente vai ter entre planetas, entre energias, e as suas expressões no mundo material. Então, aqui a gente tem o agente, que são os elementos: madeira, fogo, terra, metal e água. Depois o planeta associado a ele: Júpiter, Marte, Saturno, Vênus e Mercúrio. Depois a gente tem a atividade mental. Então, na madeira a gente tem o idealismo, espontaneidade; no fogo, a paixão, intensidade; na terra, a amabilidade, honestidade; no metal, intuição, racionalidade; na água, a erudição, a desenvoltura, a sagacidade. As emoções, a gente tem a raiva, mas por outro lado, a gentileza, a cortesia na madeira. No fogo, a gente tem a mania, né, a euforia e a alegria, o contentamento, a serenidade. Na terra, a ansiedade. Aqui é um contentamento, vamos dizer assim, pacífico, né, sereno. No metal, a tristeza e a saudade; na água, o medo, e também a força de vontade. Eu não vou colocar aqui as atividades, porque a vontade, na verdade, é uma expressão de Tsu, que é a alma, associada, o Shen associado à energia do Yin, mas aqui, na verdade, a fonte dessa tabelinha é a Wikipédia. Achei uma tabelinha razoável, mas, de novo, as traduções nem sempre são os melhores. Aí a gente tem os órgãos Yin, que são os órgãos dos tesouros. A gente tem fígado, coração, e pericárdio, baço, pâncreas, aqui fígado e vesícula aqui embaixo, né? Mas coração e pericárdio. Baço, pâncreas, na verdade, como um único órgão pensado na medicina chinesa; pulmão, rim. Depois, os órgãos Fu, os órgãos de passagem, os órgãos ocos. A gente tem vesícula, intestino delgado e Sanjiao. Embora aqui tem uma questão super importante, né? Por que o fogo tem dois? Esse é um mega bug nesse sistema, porque na verdade a gente tem aqui a supressão do que seria uma outra fonte de fogo, que seria um sexto elemento, que só vai aparecer nas tradições mais alquímicas e secretas. Elas não estão expostas ao público, né? Elas são mais esotéricas. Mas fica aí um pontinho de exclamação para você pensar sobre o assunto. Depois estômago, depois intestino grosso, bexiga. Órgãos sensoriais, a gente tem o olho e a sua função, né? Visão; o fogo, língua; a terra, boca; o metal, nariz; a água, os ouvidos. A parte do corpo na madeira vai ser os tendões; no fogo, os vasos sanguíneos; na terra, o tecido conjuntivo em geral; no metal, a gente vai ter a epiderme; nos ossos, correspondente aos fluidos corporais, a gente tem o pranto, choro; o suor, relacionado ao fogo; a saliva, relacionada à terra; o muco, relacionado ao metal; e a urina, relacionada à água. Aos sentidos, a gente tem visão, gosto, o toque, o paladar e a audição. Os sabores, o azedo, amargo, doce, pungente, que entra também, mas a categoria adequada para a gente falar dos sabores orientais. A gente, no metal, na verdade, está lidando com o umami, é uma coisa que pouca gente sabe e faz bagunça na hora de tentar aplicar a dietética chinesa, porque não compreende direito esse quinto sabor, que é o umami. E aqui na água a gente tem salgado; no cheiro, rançoso, queimado, perfumado, né, adocicado, fermentado e pútrido. E as estações do ano: a primavera, relacionada à madeira; fogo, relacionado ao verão; a terra, relacionada ao período entre as estações, em que você não está nem em uma estação nem outra; o outono, relacionado ao metal; e o inverno, relacionado à água. Esse é um aspecto importante aí para a gente considerar. Uma tabelinha de associações. A gente encontra com muita frequência essa tabelinha de associações em vários livros e tal. É útil, ela pode ser expandida um pouco mais, mas ela tem algumas utilidades, principalmente na prática, considerando as partes do corpo. Então, por exemplo, tendões estão relacionados à madeira; o fluxo
dos vasos sanguíneos, o tecido conjuntivo relacionado à terra, a pele relacionada ao metal, e a pele e também o processo que envolve as mucosas, né, internas estão relacionadas ao metal, e os ossos relacionados ao rim e à água. Então, essa é uma tabelinha geral, vale a pena você saber isso, tá? E vamos considerar uma outra coisa que aparece muito, que é a relação dos pontos Shu antigos, os pontos de transporte e a denominação dos pontos associados aos 5 elementos e a utilização desses pontos nessas tabelas que a gente vê muito por aí. Embora a gente encontre assim, 3 grandes teóricos com relação à utilização de pontos dos elementos nos clássicos de acupuntura, na prática isso funciona bem pouco, até porque a gente sabe que tem uma supressão de informação, né? A gente deveria, na verdade, ter 6 elementos aí em que triplo aquecedor e pericárdio têm uma função autônoma. Então, isso resolve algumas coisas, mas, de novo, tem uma grande confusão entre o que é teoria de canais e o que é teoria de órgãos, e isso vira uma mistura difícil de conciliar. Eu vou dar apenas um exemplo aqui. Segundo essa teoria, a gente tem aqui que a água é mãe da madeira, né? Porque a água bota plantinha, gera madeira, que queima gera fogo, que gera terra, que gera o metal. Você cavar dentro da terra, você encontra o metal. Então tem esse primeiro ciclo, e tem um ciclo de controle também, que o metal corta a madeira invade a terra absorve a água apaga o fogo derrete o metal, fazendo então um pentagrama dentro desse modelo. De novo, quando as pessoas querem atribuir isso aos pontos, a maior parte das teorias funciona mal. A frase clássica é que para nutrir você tonifica a mãe, e para controlar, sedar, você seda o filho. Isso vai aparecer com interpretações diferentes, às vezes usando um ponto por cada canal, às vezes usando 2 pontos, às vezes usando 4 pontos. A gente vai ter algumas teorias. O que eu vou dizer para vocês aqui agora joga esse treco fora. Vou dar só o exemplo aqui, ó. Olha aqui na setinha o F8, que seria o ponto água da madeira. Então a gente está aqui na tabelinha de fígado, do lado esquerdo, e aqui a gente tem um F8 lá no canto direito na setinha. O F8 deveria ser, como é a água mãe da madeira, o ponto de tonificação do fígado. Cara, isso não acontece. O F8 tem uma profundação sobre o sangue do fígado, tem um efeito de nutrir o rim, tem um efeito sedativo sobre o fígado, se a gente for usar essa linguagem, né? Porque até essa linguagem ela é muito ruim, é uma linguagem que funciona bem para fitoterapia, para dietética, mas funciona muito mal quando a gente vai usar dentro de uma teoria de canais para praticar acupuntura. O F2 é a mesma coisa. O F2, sendo o fogo filho da madeira, uma vez que a gente agulha o F2, ele deveria ter um efeito sedativo sobre a sua mãe, né? Sendo ponto filho. Mas, de novo, o F2 ele pode ajudar a controlar uma ascensão de fogo do fígado? Ele pode ajudar a controlar o fogo no canal? Sim, mas ele não tem um efeito sedativo sobre o fígado, a menos que você esteja lidando com o padrão de ascensão de fogo do fígado. Então, esse sistema é ruim. Ele vai, algumas vezes, se você forçar a barra, ele funciona, mas tantas outras vezes ele não vai funcionar e não vai trazer correspondência. Eu sei que essa informação pode ser chocante para muitos de vocês que talvez já tenham sido apresentados a esse modelo e já devem, talvez, se você já tem um mínimo de experiência, eu estou praticando acupuntura desde 92, eu fui apresentado a essas coisas, você já deve ter percebido que esse negócio não funciona tão bem, e se você não quiser acreditar em mim, basta você olhar a opinião do Peter Dedman, que é autor do famoso livro Manual de Acupuntura, que corrobora a minha opinião. Então, o modelo mais prático que a gente encontra é um modelo que está descrito no Nanjing, e ele é super útil para
acupuntura abdominal. E a gente vai ver essa relação dos 5 elementos, na verdade, considerando a terra como o elemento central, presente ao longo de muitos sistemas teóricos, e isso é super prático, até porque a gente tem um ponto de equilíbrio entre a energia da água em preto, a energia do fogo em vermelho, ou seja, a água e o fogo realmente criam um eixo de equilíbrio importante, inclusive marcado na relação do Shaolin entre rim e coração. E a gente tem uma relação importante de equilíbrio com relação ao centro das energias do pulmão, na verdade pulmão e intestino grosso, junto com fígado e vesícula do outro lado. Eles têm uma ligação direta importante aqui via, vou falar um pouquinho coisas que extrapolam, via sistema porta, ou seja, o que você absorve no intestino vai passar pelo fígado, a relação entre eles é super importante e eles meio que disputam a energia do centro, que é uma interpretação do Tratado de Baço Estômago, que também é bem relevante para a nossa prática clínica. Tem repercussões no Fukushin, na acupuntura abdominal japonesa, que são úteis e vale a pena ir nesse caminho. Uma outra coisa útil é considerar, já que os elementos são, na verdade, os constituintes, os agentes da natureza que constroem o corpo físico, a gente vai ter, assim como na Ayurveda, né? Você tem lá Kapha, Pitta e Vata, assim como tem uma série de outras tipologias ou padrões constitucionais associados aos elementos, é interessante ver que as pessoas com energia de fígado vão ser pessoas um pouco mais fortes, com os tendões às vezes mais encurtados, com o movimento da energia que tende a subir para a cabeça. As pessoas de coração, esse desenho não está excelente, não, é só uma ilustração que vale para a gente refletir. As pessoas de energia de coração vão ser mais expansivas, mais abertas, vão falar mais, vão ter um padrão constitucional, às vezes, com a parte superior do corpo mais forte. As pessoas com padrão que tende ao elemento da terra normalmente vão acumular um pouco mais de gordura corporal, os tecidos conjuntivos vão ficar um pouco mais tensos, precisando ser liberados, muita atividade mental sobre o corpo, gerando uma tensão e uma certa pressão nos tecidos conjuntivos, levando muitas vezes a um acúmulo de gordura e queda, né, de órgãos e tecidos e tal. Os padrões de metal vão ser pessoas mais longilíneas, mais magras, menores em termos constitucionais, e de novo vão ser pessoas com uma sensibilidade emocional para tender a chorar, para liberar as emoções, e com algumas debilidades físicas mesmo em função da energia do metal que tende a se concentrar. As pessoas de padrões de água, né, vão ter às vezes os membros inferiores, né, as glândulas adrenais ali afetando um acúmulo de edemas nos membros inferiores, um corpo mais flexível, que você tem às vezes dificuldade de identificar exatamente qual é o padrão, mas é justamente esse amorfismo que vai caracterizar a morfologia do padrão de água. Isso é um tema que vale a pena estudar, vale a pena aprofundar, porque tem muita utilidade prática, até para um diagnóstico assim, só de bater o olho. Mas, de novo, o padrão constitucional, ele foi formado lá no seu nascimento, tá? Lá quando você estava recolhendo esses elementos para constituir o seu corpo na relação entre o Shen e o Jin, e ele não muda de uma hora para outra, né? Mas vale a pena a gente considerar isso para um acompanhamento terapêutico mais longo. O equilíbrio emocional é super útil, né? Então, identificar aí, em linhas gerais, né? Assim, aqui como uma palavra-chave. Essa dinâmica emocional é muito mais complexa que isso, mas a gente tem a pessoa mais irritada associada ao fígado, a pessoa
que tende mais à ansiedade, preocupação relacionada ao baço, a pessoa que tende mais à euforia, né, a querer estar sempre apaixonado, buscando um ponto de empolgação, e com a atividade mental às vezes bem agitada, né, a gente vai ter a relação com o órgão do coração, o pulmão vai estar relacionado à saudade, à tristeza, ao luto, o rim relacionado ao medo, e também uma certa, assim, preocupação com o futuro, né, uma orientação para a segurança diante da vida. A gente poderia ficar aqui falando muito, muito sobre isso, mas em linhas gerais é bom saber que essa associação entre elementos e assinaturas emocionais e os órgãos, elas são práticas e funcionam. Vale a pena você aprofundar nesse estudo. É muito útil também na correlação dos elementos com a formação de uma dietoterapia adequada para as pessoas. Então, aqui é bem importante entender que a dietética, a gente vê repercussões na macrobiótica, a gente vê a própria dietoterapia chinesa e, cada vez mais, uma certa dietética funcional se apropriando dos elementos das dietoterapias orientais. Então, é um ponto de muita pesquisa, eu diria que de muita inovação, as pessoas estão redescobrindo algumas dessas associações e vendo também que algumas associações clássicas simplesmente não funcionam. Por quê? Porque, para dar um exemplo, né? As patologias de baço estavam associadas a um período agrário em que as pessoas quase não tinham o que comer. E hoje, na verdade, a gente tem patologias de pessoas que comem muito. Isso é só uma pincelada para a gente entender que a gente está em outro período e que uma tradução e uma terapêutica baseada nos clássicos de acupuntura para uma dietoterapia nos tempos de hoje, muitas vezes são um tiro pela culatra. Então, esse é um assunto que precisa ser estudado com muita dedicação e muitos anos de pesquisa para você poder trabalhar com seriedade com dietoterapia chinesa. Bom, gente, essa foi a minha reflexão sobre os 5 elementos, o que você deve abandonar, o que você deve aprofundar, e, na verdade, entender que a gente está em busca desse equilíbrio da nossa árvore, né? Desse equilíbrio com a natureza. A árvore, esse símbolo aí, é o símbolo da acupuntura integral, fala de todos os níveis que a gente trabalha ao longo do curso. E se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho e as nossas formações de acupuntura, visita nosso site multiversidade.com. Se você gostou desse vídeo, quer que a gente continue fazendo, dá um joinha, assina a notificação e se tiver alguma pergunta ou quiser fazer algum comentário, vai ser um prazer te responder. Até a próxima!